Oi, queridos alunos dos sextos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Isabela, mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre o ciclo das rochas. Vocês podem acompanhar esse conteúdo comigo nas páginas 326 e 327 da apostila de vocês. Vamos lá? O ciclo das rochas é um processo que transforma cada tipo de rocha em outros tipos, através de uma mudança da sua composição química e de minerais. E esse processo, esse ciclo, ele permite a existência de três tipos de rochas que eu já expliquei para vocês. As magmáticas, que têm a sua origem através do resfriamento e da solidificação do magma. As metamórficas, que elas sofrem um processo chamado de metamorfismo, e isso ocorre graças à presença de temperaturas e pressões muito elevadas, e as rochas sedimentares, que elas se formam através de um processo chamado de sedimentação, que é a fragmentação da rocha em grãozinhos cada vez menores. E eu coloquei três exemplos que eu acho que vocês conhecem. O granito, que é um exemplo de rocha magmática, o gneiss, que é um exemplo de rocha metamórfica, e o calcário, que é um exemplo de rocha sedimentar. Vamos entender agora de uma forma mais detalhada como que ocorre esse processo. Para ficar mais fácil, acompanhem comigo a imagem que se encontra à direita de vocês no vídeo enquanto eu vou explicando. Nessa imagem, a gente tem os três tipos de rochas que eu já falei: as ígneas ou magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Cada um desses três tipos pode sofrer alterações e se transformar em outros tipos de rochas. Vamos começar falando sobre as rochas ígneas ou magmáticas, que podem se transformar tanto em sedimentares quanto em metamórficas, dependendo dos processos pelo qual ela foi exposta. Por exemplo, se uma rocha magmática for submetida ao intemperismo e à sedimentação, ela se torna uma rocha sedimentar. Se essa mesma rocha magmática for submetida ao metamorfismo, aí ela se transforma numa rocha metamórfica. Mas o que quer dizer cada uma dessas palavras? Intemperismo e sedimentação são dois processos que originam uma rocha sedimentar. O intemperismo ele é um conjunto de processos que causam a desintegração das rochas aos poucos, e ele é influenciado principalmente pelos agentes climáticos, como a água e o vento, por exemplo. Então vamos supor que uma rocha magmática foi submetida ao intemperismo. Ela foi sendo desintegrada aos poucos pela ação do vento e da água. O que vai acontecendo com ela? Ela vai se sedimentando, que é quando a rocha vai se desintegrando, ela vai se desprendendo e se separando em grãozinhos cada vez menores. Se isso acontecer com uma rocha magmática, ela passa a se chamar sedimentar, ela se transforma. Da mesma forma que se essa mesma rocha magmática for submetida a elevadas pressões e temperaturas, ela sofre um processo que é o metamorfismo e se transforma numa rocha metamórfica. Então, só para finalizar, uma rocha magmática pode tanto se transformar em sedimentar como metamórfica. Isso vai depender das ações que ela sofrer. Mas vamos falar agora sobre as rochas sedimentares. Uma rocha sedimentar, ela pode se transformar em metamórfica se ela for submetida a altas temperaturas e pressão, que é o que eu já expliquei, que é chamado de metamorfismo. Mas por que uma rocha sedimentar não pode se transformar em magmática? Isso acontece porque quando a rocha sedimentar começa a ser aquecida, ela já muda a sua composição de minerais e já se transforma rapidamente em metamórfica, não tendo tempo para essa rocha derreter e se transformar em magmática. Por isso que as rochas sedimentares, elas só podem se transformar em rochas metamórficas. E por último, as rochas metamórficas, que podem se transformar tanto em sedimentares como em magmáticas,
dependendo do processo que ela foi submetida. Vamos supor que uma rocha metamórfica foi submetida ao intemperismo e à sedimentação. Ela vai se transformar em rocha sedimentar. Se uma rocha metamórfica for submetida à fusão, que é quando ela é derretida pela alta temperatura, e depois à solidificação, que é quando ela endurece novamente, aí ela é chamada de rocha magmática. Então, para finalizar, a metamórfica pode tanto se transformar em sedimentar como em magmática. Para finalizar o raciocínio, as rochas magmáticas, então, podem se transformar em sedimentares ou metamórficas. Já as rochas sedimentares podem se transformar apenas em metamórficas. E, por último, as rochas metamórficas, elas podem se transformar em sedimentares ou magmáticas. Lembrando que cada uma dessas transformações vai depender do processo em que a rocha for submetida. Esses processos podem ser intemperismo, sedimentação, metamorfismo, fusão e solidificação. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Um beijo e até a próxima!